Nacional de Luanda, a edição 2025, mais de 2.000 empresas confirmaram presença no evento. Sociedade Amiga das Meninas, projeto foi lançado neste domingo em Luanda. Missa na Catedral de Albano, o Papa incentiva a solidariedade para a promoção da cultura de paz. É domingo 20 de julho de 2025. O Domingo Notícias já está no ar. Olá, boa noite. Macau declarou hoje o fim do estado de prevenção imediata e baixou o nível de alerta da tempestade de 8 para 3, depois da passagem do tufão Wipa. O assunto está em destaque no compacto internacional que passa também pelo Irão. Macau declarou hoje o fim do estado de prevenção imediata e baixou o nível de alerta de tempestade de 8 para 3. Depois da passagem do tufão Wipa, o sinal 3 vai continuar em vigor por um período de tempo. Lê-se num comunicado. O alerta azul de maré de tempestade, o mais baixo de uma escala de 5 níveis, continua em vigor com previsões de inundações. Nas zonas baixas, a escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 2, 8, 9 e 10, com a emissão a depender da proximidade de tempestade e da intensidade do vento. O Irão enfrenta uma situação alarmante de escassez de água, com as reservas das barragens que abastecem Teherão no seu nível mais baixo desde que há registro, alertou hoje a Companhia Provincial de Água e Águas Residuais de Teherão. As reservas das barragens que fornecem água a Teherão estão atualmente ao seu nível mais baixo num século. A empresa atribuiu a crise à seca dos últimos 5 anos. A diminuição da precipitação na província de Teherão durante este ano hidrológico, que não tem precedentes nos últimos 60 anos, afetou gravemente os recursos hídricos de Teherão. O Papa incentivou hoje a solidariedade para promover uma cultura de paz entre indivíduos, povos e religiões durante a missa na Catedral de Albano, cidade próxima de Castel Gandolfo, onde Leão XIV está a passar férias. Ao sermos solidários, compartilhando a fé e a vida, promoveremos uma cultura de paz, ajudando também aqueles que nos rodeiam a superar rupturas e hostilidades e a construir comunhão entre pessoas, povos e religiões, disse o Papa durante a sua homilia. Leão XIV chegou à catedral caminhando sob aplausos e saudando as centenas de fiéis que se reuniram nas ruas de Albano, muitos deles a agitar bandeiras do Vaticano ou a exibir faixas, enquanto outros se debruçavam nas varandas dos edifícios. Autoridades de saúde moçambicanas confirmaram mais 7 casos positivos de Mpox nas últimas 24 horas, levando o total para 13, todos na província de Niassa, norte do país. No mais recente boletim diário de evolução da doença, divulgado pela Direção Nacional da Saúde Pública e com dados de 11 a 19 de julho, além do acumulado de 13 positivos, é referido que há 15 casos em isolamento. Os 7 novos casos registados nas últimas 24 horas foram confirmados igualmente no distrito de Lago, Niassa, e não houve registro de novos suspeitos no mesmo período. O governo moçambicano confirmou na terça-feira que os casos de Mpox têm origem no vizinho Malawi, onde os surtos de Mpox em Moçambique foram registados pela primeira vez em 2022 em Maputo. Na região da África Austral, que inclui Moçambique, já foram reportados anteriormente casos na República Democrática do Congo, Angola, Malawi, África do Sul, Tanzânia e Zâmbia. A Mpox é uma doença viral, zoonótica, identificada pela primeira vez em 1970 na República Democrática do Congo. O primeiro comboio de ajuda humanitária entrou hoje na cidade de Síria, de Suída, de maioria drussa, devastada por uma semana de combates. Continuam os preparativos para o arranque da 40ª edição da Feira Internacional de Luanda, a FILDA 2025. Segundo a organização do evento, já estão confirmadas mais de 2.000 participações entre empresas nacionais e estrangeiras. A 40ª Feira Internacional de Luanda, a FILDA 2025, arranca na próxima terça-feira, dia 22 de julho.
A organização daquela que é a maior bolsa de negócios de Angola confirma que nesta altura estão a ser concluídos os últimos pormenores na zona econômica especial para acolher as mais de 2.000 participações já confirmadas, segundo o responsável do Grupo Arena, a empresa que organiza o evento, Bruno Albernaz. Nós, para a edição 40, estamos acima das participações diretas e indiretas das 2.000 participações. Portanto, é um número bastante positivo. Temos aqui aproximadamente um crescimento relativamente à edição anterior de cerca de 15%. Portanto, muito satisfeitos. Estamos ainda a fechar, ainda decorrem, embora já tivéssemos encerrado as inscrições, portanto, derivado a todo o processo administrativo que há por trás de uma inscrição e de tudo aquilo que tem que ser preparado, e estamos a apurar os últimos números que temos deste fim de semana. 19 países, vindo de 4 continentes, estão confirmados para esta edição. Segundo Bruno Albernaz, este número indica uma forte presença do empresariado nacional e internacional na maior montra de negócios de Angola. O que é bastante significativo, esta presença internacional e claramente com muita vontade de fazer parcerias e também de investir. Eu digo sempre isto porque digo isto no sentido de que a FILDA é o setor real, a FILDA mostra aquilo que está a acontecer e esta troca de experiências tem de ser positiva e tem que reter investimento, tem que reter intenção de fazer diferente e melhor. Portanto, muito expectantes com esta visita que vamos ter destes 19 países, muito expectantes com aquelas que são os diversos setores da economia nacional. Temos o pavilhão central, que reúne o maior número de empresas e de forma transversal reúne o setor da banca, de seguros, indústria nacional, tecnologia, produção nacional e instituições públicas. Também o setor do oil and gas, portanto estão no pavilhão principal, que é o pavilhão 1. No pavilhão 2, que tem uma grande componente internacional, onde estão os países, também temos muitas soluções de serviços, tecnologia e também, portanto, o número de pavilhões internacionais, tecnologia, serviços e alguma indústria extrativa e também alguma indústria no setor das bebidas e alimentação. Os automóveis e a cultura terão também o seu espaço. A Feira Internacional de Angola acontece de 22 a 27 deste mês, celebrando os 40 anos de realização e os 50 anos de independência nacional. Os presidentes António Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos foram condecorados a título póstumo pelo Presidente da República, João Lourenço, com a Medalha da Palma Militar Classe Única. O ato marcou a primeira de várias condecorações militares que vão acontecer até janeiro do próximo ano. A cerimónia foi testemunhada pelas antigas primeiras-damas e viúvas dos ex-presidentes Maria Eugênia Neto e Ana Paula dos Santos. A título póstumo, o Presidente da República e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas, João Lourenço, outorgou a Medalha da Palma Militar Classe Única aos ex-presidentes António Agostinho Neto e José Eduardo dos Santos. As medalhas foram entregues às viúvas dos estadistas, nomeadamente Maria Eugênia Neto e Ana Paula dos Santos, em reconhecimento ao papel desempenhado pelos dois na edificação da nação e no fortalecimento das Forças Armadas Angolanas. António Agostinho Neto é referenciado por ter sido o primeiro presidente da Angola independente e por ter liderado a luta de libertação nacional que culminou com a proclamação da independência a 11 de novembro de 1975. A viúva do estadista, Maria Eugênia Neto, diz ser uma homenagem mais do que merecida a julgar pelos feitos do marido em prol da nação angolana. É normal, normalíssimo, até devia ser maior. É verdade ou é mentira? O que ele fez até devia ser maior. Mas chega, ele também não precisa já de nada. Podia ser agora, podia ter sido antes, mas pronto, mas está bem. O comandante já não precisa, quem precisa somos nós.
No entanto, a viúva do presidente José Eduardo dos Santos não falou aos jornalistas. José Eduardo dos Santos é conhecido por muito cedo ter recebido o testemunho de Neto para guiar os destinos de uma nação que 4 anos antes tinha acabado de ganhar a liberdade do julgo colonial que perdurou por mais de 400 anos. Dos Santos é também reconhecido como sendo o arquiteto da paz, título que lhe foi atribuído por liderar os esforços para o fim de um conflito interno que já durava mais de 25 anos. O general do Exército e antigo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, hoje nas vestes de diplomata, Geraldo Sachipengo Nunda, considera a condecoração dos estadistas mais do que merecida. Penso que é uma homenagem bem merecida. Eles tiveram o papel de conduzir. Da homenagem aos 12 estadistas, a sala ovacionou demoradamente num verdadeiro sinal do merecimento da referida homenagem. O Presidente da República, João Lourenço, condecorou nesta sexta-feira distintas figuras que se destacaram na luta de libertação nacional, que culminou com a proclamação da independência nacional a 11 de novembro de 1975. Entre os distinguidos na quarta cerimónia, destaque para António Buta, António Gaspar Ramos Dimuca, Adozinda Rodrigues Coelho e ainda Jaime Madaleno da Costa Carneiro, entre outras individualidades. Numa cerimónia bastante concorrida, o Presidente da República, João Lourenço, condecorou inúmeras figuras que, durante a luta de libertação nacional, contribuíram para o sucesso da gesta que viria a culminar com a proclamação da independência nacional. A nacionalista Ana Guilherme Inglês Alves é uma destas figuras que muito cedo se entregou à causa nacional. A condecorada disse-nos que valeu a pena toda uma luta para a liberdade de um povo. Estou aqui viva e eu por isso levantei meu punho, porque as outras já não viram a medalha, não sabem o que se passa, o que está a passar hoje. E eu estou pedindo esse presidente, João Lourenço, Deus lhe dê mais inteligência de recuperar a nossa memória, porque que nos dão, não dá para recompensa, mas com Deus não há nada impossível. Estamos aqui estamos vivas com vida. As outras já não estão a ver a medalha e eu fui receber a minha medalha, não é vida. O chefe de Estado distinguiu com a medalha da independência figuras como Ana Wilson, Ananias Escórcio, Titã, António Cavita Ngolo, Bernardo Ventura Oximin, Damião Antônio Franklin, Dom Damião Franklin, malogrado arcebispo de Luanda, e ainda Horácio Vandunem de Andrade. Sinto-me muito honrada pelos feitos do meu marido Horácio Vandunem de Andrade, que hoje é condecorado, é homenageado a título póstumo pelos seus feitos e pelo legado que deixa à juventude. É uma sensação sem medidas por ver o pai ser reconhecido hoje nessa honrosa homenagem. Agradecer a Deus primeiro e agradecer a Sua Excelência, Presidente da República, por ter feito um trabalho de excelência em localizar as pessoas certas para fazer então essa devida homenagem. Ainda nesta sexta-feira foram outorgados com a Medalha da Independência a académica Adozinda Rodrigues Coelho e o antigo diretor do gabinete do presidente António Agostinho Neto, Jaime Madaleno da Costa Carneiro. Desde os tempos do Circalunga, na segunda região, muitos ficaram pelo caminho. Então também quero dedicar essa medalha a eles. Mas também estou feliz. Estou feliz e espero. Isso é um apelo que eu faço para a juventude, que cultivem mais o sentimento de patriotismo. As condecorações são efetivamente um reconhecimento. Um reconhecimento de todos nós, do povo que lutou para a conquista da independência. E o significado verdadeiro disto é, efetivamente, o que todos nós fizemos para a consolidação
da soberania nacional. As condecorações inserem-se nas celebrações dos 50 anos da independência nacional, que se assinala a 11 de novembro deste ano. Este é o quarto grupo a ser distinguido numa cerimónia que decorre até sábado. Está concluída a quarta cerimónia de condecorações. Durante 2 dias foram condecorados 670 cidadãos, entre políticos, académicos, líderes religiosos, jornalistas e membros da sociedade civil. No último dia da quarta cerimónia de condecorações, várias personalidades viram os seus feitos reconhecidos no quadro das celebrações dos 50 anos da nossa independência. São cidadãos que dão e deram muito de si, alguns até a própria vida, para o engrandecimento de uma nação que se prepara com orgulho para celebrar o jubileu. Para os distinguidos, o sentimento era de gratidão e de compromisso renovado com a pátria. É, acima de tudo, um reconhecimento de responsabilidade para continuarmos a preservar os valores de patriotismo, mas para assegurarmos o contínuo desenvolvimento do nosso país. É uma satisfação que não é apenas pessoal, ela se estende à minha família, obviamente, e os meus colegas com quem eu trabalho há mais de 28 anos e eu entendo que eles também contribuíram significativamente para este reconhecimento. Há 46 anos, a serviço da educação, Guilherme Silva, antigo presidente do Simprof, integrou a lista dos condecorados. Para o académico, todo o esforço valeu a pena, assegurando que a luta para a melhoria da qualidade da educação em Angola vai continuar. Eu sinto-me feliz de estar aqui entre personalidades do país, no sentido de representar os professores e não só, e continuarmos a lutar pela melhoria da qualidade da educação em Angola. Dom Manuel Imbamba esteve entre os distinguidos. O líder da CIAST espera que este reconhecimento se constitua numa mola impulsionadora para que possa trabalhar mais por uma Angola melhor para todos. O meu sentimento é de gratidão, de muita alegria e que este reconhecimento me motive mais para poder dar o melhor de mim por uma Angola de todos e para todos, uma Angola inclusiva, uma Angola fraterna, uma Angola tolerante, uma Angola que tenha uma nova cultura política 50 anos depois, para que verdadeiramente estes momentos de convívio, de partilha, de solidariedade, de inclusão e de amizade sejam o nosso modo de ser habitual. Na comunicação social foram muitos os condecorados, dentre eles o emblemático jornalista Alves Fernandes. Para ele o sentimento é de gratidão e de missão em cumprimento permanente. Vivemos um percurso enorme da história de Angola e é gratificante estar aqui. Somos merecedores, mas também somos devedores de uma explicação às novas gerações. O que é que falhou e porquê? Que os próximos 50... Medalha da classe Independência, enquanto 483 receberam a medalha da classe Paz e Desenvolvimento. É momento para analisar os temas que marcaram a semana. Recebo hoje Nilton Capalo, é jurista. Boa noite e bem-vindo pela primeira vez ao Domingo Notícias. Efetivamente, boa noite para si e uma boa noite extensiva para os nossos telespectadores. E igualmente Daniel Tendo, que já é uma presença habitual neste espaço. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Manuela, e boa noite, Angola. E abrimos com as condecorações. Na quarta edição que marcou a semana foram distinguidas várias personalidades, destacar as distinções militares, onde 2 antigos comandantes em chefe foram distinguidos, além de dezenas de generais e almirantes condecorados. Nesta classe se homenageou a luta pela independência, a preservação do território nacional e a longa batalha pela paz e pela democracia. Daniel, eu começo por si. Há neste processo de condecorações a busca pela reconciliação com o passado.
Está a fazer-se justiça aos heróis ou nem por isso? Claramente, Manuela, este era dos eventos que faltava naquilo que é o processo de reconciliação nacional. Ainda bem que está a acontecer numa época sublime, não é? Estamos aqui a comemorar os 50 anos da independência e faz todo o sentido estas condecorações decorrerem neste período e essas figuras militares, aqui com destaque para 2 antigos comandantes em chefe, faz toda a diferença, porque esta condecoração vem reforçar e revalorizar o papel das Forças Armadas naquilo que é a edificação de Angola enquanto Estado e também reconhecer essas ilustres figuras como legítimos heróis e pilares daquilo que é a construção da independência, a defesa do nosso território. Portanto, faz todo o sentido e, como disse muito bem, é de facto uma forma de reconciliar e é também uma forma de exaltar aqueles que são os grandes heróis que, ao longo destes 50 anos da independência, deram suas vidas para a construção de um país que hoje vivemos numa relativa estabilidade. Nilton, tem havido figuras que declinaram a honraria, entretanto, não tem havido contestações de figuras homenageadas. A seleção parece bem feita ou há risco de se deixar de fora os verdadeiros combatentes durante este processo de paz? Bem, eu acredito que de uma forma direta ou indireta, eles participaram neste processo de luta pela independência e a questão do alcançar da paz. Naturalmente que nem todos poderão inicialmente ser contemplados, mas isto é um processo e é nessa perspectiva que nós devemos olhar. De certeza que ainda vão existir, porque vamos até janeiro, precisamente, e é neste contexto que eu acredito que ainda teremos muitas surpresas. Claro que, grosso modo, daqueles que estão a ser condecorados, muitos deles se destacaram e são visivelmente notados pela nossa sociedade civil e todos aqueles que integram essa sociedade angolana, e eu acredito que é nesta perspectiva que nós devemos observar. De certeza que existem algumas vozes que se levantam e fazem referência que algumas pessoas deveriam ser. Mas, conforme fiz referência, nós não podemos nos precipitar. É fundamental que mantenhamos os nossos ânimos bem calmos, porque nós podemos ter ainda N surpresas. E eu acredito que essas condecorações que estão a ser aqui levadas em consideração são muito bem vistas, porque muitos se dedicaram para aquilo que nós hoje chamamos de uma Angola independente, e fez muito bem referência o Dr. Daniel quando dizia sobre a questão da estabilidade. Hoje, se nós temos a estabilidade que temos, quer política e em outros níveis, naturalmente que é em virtude daqueles que se detiveram para esta causa nobre e justa, até porque a pátria e os seus filhos não implora, ordena, e todos nós somos aqui convidados para dar o nosso contributo, razão pela qual nós estamos a observar que eles são as figuras que estão a ser destacadas, não só desde militares, como académicos, aqueles que a nível da sociedade, porque e a especial atenção verifico também alguns músicos que naquele momento de dor, que nós muito precisávamos de alguma força, de algum incentivo, esses tiveram. Eu acredito que é muito bem-vindo, mas também não esqueçamos, e se bem que aqui é onde eu vejo que algumas Mas como é que olha para o posicionamento daquelas personalidades, aquelas figuras que declinaram esta homenagem? Bem, quem declinou tem as suas razões e vai-se respeitar, porque, conforme se diz, o facto de determinadas pessoas serem indicadas tem o livre-arbítrio de, no entanto, fazerem parte dessa grande festa, porque é a festa dos 50 anos de independência, independentemente de, não podemos esquecer que nós muito gostaríamos o alcançar da independência e da paz, e assim nós temos, e acredito que eles têm legitimidade de fazer, mas não esqueçamos dos seus feitos. E é nesta perspectiva que nós devemos observar, independentemente das nossas crenças, ideologias políticas ou de uma outra índole, não esqueçamos que, de forma direta ou indireta, esses contribuíram. E é aqui onde se vem reconhecer. Agora, se existem razões inconfessas que nós desconhecemos, não devemos aqui, eventualmente, fazer algum juízo de valor, vamos respeitar o posicionamento dessas pessoas e manter-se com aqueles que, de facto, querem abraçar esta causa, e eu acredito que essa perspectiva que deve ser observada, naturalmente. Muito bem, vamos avançar para um outro tema e que também é preocupante. Está a ser um ano trágico nas estradas nacionais e até o momento só estamos no mês de julho, ou seja, ao começo do primeiro semestre. E hoje mesmo, como infelizmente, registrou-se mais um acidente na província do Bié, com 13 mortos
Então é um ano, infelizmente, que está a ser mesmo marcante nessa perspectiva. Nilton, será que está na hora de se convocar uma reflexão nacional séria em torno da sinistralidade rodoviária, uma reflexão que seja desapaixonada e também responsável sobre este tema da sinistralidade rodoviária? Eu acredito que sim. Todos somos convidados para fazer uma autorreflexão, até porque vários são os fatores que motivam com que hajam, de facto, esses acidentes, que posso eu considerar uma das segundas maior causa de mortes em Angola, e isto é preocupante porque vários são os fatores e é fundamental que nós observemos no sentido literal da palavra, desde a questão de as pessoas estarem devidamente habilitadas, acho e acredito que deve-se empenhar maior rigor na seleção daqueles que de facto lhes vai ser contemplada uma carta de condução, porque um aspecto que muito não se fala, por incrível que pareça, muitas são as pessoas que têm sérias dificuldades de conduzir à noite ou não conseguem alcançar em longas distâncias, têm sérias dificuldades de visão. E, claro, estas, quando muitas vezes solicitam a obtenção de uma carta de condução, daqueles que são os requisitos que são preenchidos, desde o atestado médico e outros documentos, eu acredito que o atestado médico aqui, quando se vai de facto atribuir, deveria-se observar se a pessoa em questão que apresenta cumpriu com esses formalismos, ou seja, foi sujeito a certos exames para perceber se o mesmo está ou não em perfeitas condições. E, claro, uma pessoa que, de facto, vá se meter no meio de uma estrada, é necessário que ele perceba quais são os riscos que pode estar e as pessoas que estão à sua volta. E, claro, paralelamente a essa questão, tem também um aspecto voltado para as estradas. É fundamental que nós observemos também nessa perspectiva, porque as estradas têm sido também uma das maiores causas. Muito embora se aponta como um dos grandes fatores a falha técnica dos veículos e, de igual modo, o excesso de velocidade ou também associado ao fator álcool. Muitas vezes não são esses os fatores, porque, na verdade, se o pavimento não tiver em perfeitas condições, claro que o automobilista teria sérias dificuldades de imobilizar o veículo e se deparar com uma situação trágica. Claro, estamos a olhar só até o preciso mês de julho, mais de milhares de vidas foram ceifadas nessas estradas e a autorreflexão que deve-se debater é esta. Porque é fundamental, só para concluir aqui o meu raciocínio, quando uma estrada, por exemplo, não tem a devida iluminação, isso de certeza dificulta. Vou lhe dar exemplo claro, só mesmo para quem vive na centralidade. Às vezes tem alguma dificuldade de locomoção porque a iluminação não é das melhores. Não facilita, não. E às vezes é obrigado o automobilista a utilizar os máximos que pode encandear o automobilista que vem adjacente e que isso pode causar aqui uma situação que eu acredito. Daniel, ainda olhando para esta questão da qualidade das estradas, por que são tão caras e apresentam tão pouca qualidade e depois vemos cenas como essa de separem centenas de vidas? Claro, primeiro aproveito também a ocasião para expressar a minha solidariedade, não só às vítimas deste último acidente na província do Bié, como a todos esses que ao longo do ano 2025 perderam vida ao longo das nossas estradas. Obviamente que, tal como o Dr. Nilton frisou e eu subscrevo, ao olharmos aqui os problemas, tem essas três naturezas. Por um lado, é a qualidade das nossas infraestruturas rodoviárias, depois vamos olhar a qualidade e o estado das viaturas e depois a questão da negligência do próprio homem naquilo que é a condução. Agora, esse dilema, que na verdade é um trade-off, porque por um lado temos custo elevado na construção de estradas e, por outro lado, pouca durabilidade. Há aqui problemas de planeamento, há problemas de fiscalização e podemos mesmo aqui dizer casos de sobrefaturação e corrupção, porque nós sabemos que se por um lado o Estado investe montantes de dinheiro para termos estradas de qualidade, mas por outro lado as estradas não têm a durabilidade necessária. Em pouco menos de um ano o Estado é obrigado novamente a rever a qualidade das mesmas e, como consequência, muita gente tem chegado à morte. A outra questão que também chama a atenção é que no passado existiam os postos de socorro ao longo das vias, principalmente das estradas nacionais, o que não se verifica. Temos visto que muitas dessas vítimas chegam à morte
durante a trajetória para o hospital ou quando chegam ao hospital. Tudo porque os primeiros socorros não têm chegado à altura para o fazer. Eu penso que nesta reflexão nacional, porque já há uma reflexão institucional, porque o governo, há um conselho de concertação social que tem olhado essa questão, embora ainda ineficaz, tendo em conta os resultados que estamos a ver, mas eu penso que aqui a reflexão deve estender-se não apenas no âmbito da governação, mas também no âmbito da própria sociedade, porque questões como negligência do próprio homem, do próprio condutor, exige aqui uma reflexão naquilo que é a nossa consciência. Mas, Daniel, como é que olha para a questão da expensão automóvel e também da própria qualidade das peças? Bom, isso é um problema. Nós sabemos que nós não temos uma indústria que produz peças local, e o Estado tem um conjunto de condicionalismos para a importação dessas peças, o que vai permear a existência de mercados paralelos, e nestes mercados paralelos, como são alimentados? São peças que entram ilegalmente em Angola, sem a devida certificação, e por outro lado, esses mercados paralelos são alimentados por peças que são roubadas ao longo da via pública, e principalmente aqui a nível das nossas centralidades estendidas por Luanda e país afora. Isso faz com que as próprias viaturas têm peças que não são certificadas, o que no final pode condicionar a performance deste veículo ou deste carro ao longo da via. Portanto, é um problema, e aqui, mais uma vez, a reflexão deve ser extensiva até esse ponto, porque enquanto não tivermos uma indústria local e o Estado não encontrar mecanismos que facilitem uma maior importação de peças para automóveis, o mercado paralelo continuará a dominar, e enquanto dominar sem a devida certificação, obviamente que isso vai acabar por influenciar a qualidade ou o estado dos nossos veículos, e que, como consequência, teremos ou continuaremos a ter vidas ceifadas ao longo das nossas estradas. Vamos avançar para um outro tema. O diretor-geral do IGCA, Instituto Geográfico e Cadastral de Angola, falou na Rede Girassol, no especial entrevista, sobre o emaranhado de problemas na delimitação e legalização de terras, um ativo valioso. A gente a falsificar a assinatura de ministros, governantes e até do diretor do IGCA na disputa por terrenos. Nilton, o que lhe pergunto a seguir é: o angolano está a ter dificuldade de viver com legalidade? A ganância já é um modo de vida? O que é que se está a passar, na verdade? Eu acredito que não estaria associado precisamente à ganância. O que se passa, e é fundamental que a gente aqui diga, está associado ao fator burocracia. Existe um excesso de formalismo no tratamento de certos documentos. Porque, hoje por hoje, quando determinado munícipe entende fazer a legalização da sua parcela de terra, este vai encontrando entraves. E, claro, nestas dificuldades que o mesmo vai encontrar, vão surgir terceiros de má-fé, que vão, em muitas ocasiões, conduzi-los em erro como esses que nós estamos aqui a observar. Porque parece que não, muitos são os ex-governantes, desde administradores, governadores e até diretores do próprio IGCA, que mesmo não estando no exercício das funções, aparecem documentos assinados por seu turno. E, claro, o que está na base é a falta da fiscalização. Nós devemos imprimir maior rigor na fiscalização, porque é fundamental que o utente não encontre N dificuldades. Eu estive atentamente a acompanhar a entrevista do senhor diretor do IGCA e esse prontamente fez referência que há menos divulgação do próprio instituto. E é fundamental que os angolanos conheçam, de facto, esses institutos, porque, na verdade, o angolano, em muitas ocasiões, confundem, por exemplo, o facto de ter um contrato de fornecimento de energia e de água como se fosse um documento do imóvel, quando na verdade não. Até porque o mesmo fazia a referência daquela que é de facto a cadastração de imóveis, porque hoje por hoje, com a questão do avançado nível de desenvolvimento e também a questão da própria divisão político-administrativa, é fundamental a maior intervenção desse instituto para que de facto vá se predeterminar quem são os legítimos possuidores ou proprietários de certos imóveis. Até porque ele fazia referência na sua entrevista da questão de que, hoje por hoje, há a possibilidade dos prédios rústicos e urbanos terem um número de identificação, o que já é uma mais-valia, porque, noutra hora, temos aqui essa dificuldade no que diz respeito aos imóveis, principalmente os prédios rústicos, que ficava-se com a dificuldade de predeterminar quem eram os possuidores, razão pela qual um imóvel aparece 4, 5 titulares, coisa que, de facto, vai dificultando. Mas é também fundamental chamar aqui a razão
que nós possamos minimizar aqui o excesso de formalismo e reduzir as taxas. Porque só para termos uma noção, hoje para fazer a legalização de um espaço cuja dimensão seja de 40% e 20%, estamos a falar de 10 milhões de kwanzas para um prédio rústico, quando na verdade quem tem ou é possuidor dessa parcela de terra é um camponês que não tem capacidade para o efeito. Volta e meia, o que é que vai acontecer? Cenário de ganância que se está a assistir ou outras situações que se calhar não estão a ser bem observadas? Bom, as razões aqui são genéricas, não é? Eu olho isso além do jurídico. O problema aqui é um problema de ética, é um problema institucional, porque ao olhar os dados, as informações que o diretor revela, mostra claramente aqui um colapso naquilo que é a gestão fundiária, uma gestão dominada por impunidade, dominada por corrupção e todos esses elementos malefícios, mas também uma questão de consciência do próprio cidadão angolano. Obviamente que, tal como o Dr. Newton frisou, a burocracia acaba por ser esse empecilho, mas que depois vai fazer com que os gestores públicos vendam essas facilidades, o que vai fazer com que o cidadão entenda que pela via da corrupção, pela via de caminhos nada lícito, consegue ter acesso a tudo isso. Então, eu penso que, mais uma vez, revela aqui a fragilidade das nossas instituições, bem como a consciência do angolano, que precisa ser continuamente refletida para que situações desta natureza não voltem, não se tornem o problema que se criou neste momento. Nós sabemos que a terra é um recurso estratégico e o Estado tem a responsabilidade, através dos seus agentes públicos, de salvaguardarem os interesses deste mesmo elemento, porque caso continuamos no estado da coisa em que se encontra, é o país que sai a perder, é a nação de uma forma geral que sai a perder. Portanto, é um problema que precisa de uma avaliação e de uma reflexão do poder público, como também de toda a sociedade de forma geral. E a questão, por exemplo, que nós vimos dos diferentes mapas que vão surgindo é de todo caricato, porque percebe-se claramente que temos um problema também da política nacional cartográfica, e a grande questão que se coloca é de onde estão a sair estes mapas de diferentes estruturas, e que, infelizmente, muitas delas estão entrando no nosso subsistema de ensino, ou seja, em diferentes subsistemas de ensino conseguimos notar diferentes mapas, o que põe em causa também aqui a qualidade de informações absorvidas pelas nossas instituições. Então, no final, eu olho nessas duas perspectivas. Por um lado, a consciência do próprio angolano, porque o problema já não é só jurídico, é uma questão ética, é uma questão institucional, e por outro lado, o colapso da nossa gestão fundiária e um problema da nossa política cartográfica nacional. Muito bem. Newton, por outro lado, há também aqui estrangeiros a adquirirem terras em Angola, por vezes usando cidadãos nacionais. Pode-se antecipar problemas futuros? Bem, problemas futuros pode, naturalmente, porque se de facto o cidadão nacional é que vai fazer a aquisição do mesmo e a posterior vai se dedicar a realizar a transmissão da titularidade, em muitas ocasiões as coisas não correm da forma melhor e isso pode levar com que gera-se aqui um conflito sobre determinadas parcelas de terra. Não esqueçamos que este foi um problema que se obteve logo no início, que muitos estrangeiros pretendiam constituir sociedades comerciais cá e que utilizavam cidadãos angolanos para poderem auxiliar nessa perspectiva. Só que depois o quadro invertia-se porque tinha-se aqui uma dificuldade de chegar a um consenso naquilo que de facto era a transmissão. E que, de facto, se vai observar, até porque, fazendo já aqui uma advertência aos cidadãos estrangeiros, que não precisam pautar por esta via, existem mecanismos legais e jurídicos que lhe permitiriam de forma leviana e facilitada fazer a aquisição sem que pudesse ir por esta via. Hoje por hoje, há uma política que foi implementada já há alguns anos, muito embora acredito que deveria ser reavivada, que no âmbito daquela que é a possibilidade de aquisição de certos imóveis, o que recomendavam as administrações e os próprios governos provinciais é de que esses utentes deveriam se fazer presente com aqueles que de facto tivessem interesse, de modos, primeiro, a fazer uma introspecção se de facto estaria tudo em conformidade para a devida transmissão. E é também importante que os cidadãos estrangeiros percebam que antes mesmo de partirem deste pressuposto, fosse fundamental fazer, se calhar, uma análise
documental do que lhe vai ser apresentado. Porque o que é que tem havido nesses últimos tempos? Muitas são as aquisições feitas com base em documentos falsos, que não são autênticos. Isso depois gera aqui um outro problema, porque temos estado a verificar que um imóvel às vezes tem 2 números de matriz predial, tem 2 certidões prediais. Quer dizer, é uma dificuldade que se vai aqui verificando e a sobreposição, e acredito que é aqui uma dessas instituições que já mencionamos, desde o IGCA, o IPGU, os governos provinciais e precisamente as administrações locais, que devem, no entanto, auxiliar os cidadãos, mas eu acredito que é chegado o momento de nós fazermos maior divulgação, porque eu acredito que se peca pela falta de literacia, porque nós, enquanto angolanos, precisamos aqui reconhecer que tínhamos alguma dificuldade em fazer o reconhecimento e a legalização dos nossos imóveis, que nós devemos começar por aí para evitar situações similares a estas. Muito bem. E um outro problema aqui, Daniel, que se tem constatado ainda dentro da atividade desenvolvida pelo IGCA, tem a ver com a elaboração de mapas. Há, inclusive, crianças que estudam mapas diferentes. É de todo caricato, como já fiz referência, isso põe em causa a nossa política cartográfica nacional e faz-nos questionar a origem, de onde é que estão a sair estes mapas diferentes, retratando a mesma realidade. Fiscalização, e concordo aqui com o Dr. Newton, o maior conhecimento de instituições desta natureza para que se uniformize as informações e que essas informações cheguem nas nossas instituições escolares de forma uniformizada e evitar situações caricatas como esta. Muito obrigada aos dois por estes momentos e contamos com as vossas presenças em próximas edições. Obrigado, Manuela. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. E vamos ao primeiro intervalo. No regresso, confira todas as novidades que marcam o desporto dentro e fora de Angola. Até já. Estamos de volta. A Seleção Nacional de Futebol continua a intensificar a preparação para o CHAN. Pedro Gonçalves e pupilos ensaiaram os aspectos defensivos e ofensivos. Pedro Gonçalves e pupilos realizaram mais uma sessão de treino visando o CHAN, antes mesmo de rumarem para a África do Sul, local de um pequeno estágio. A Seleção Nacional estará reduzida já nesta segunda-feira às 16 horas. Por esta razão, os atletas dão o máximo para constarem na lista definitiva para a prova que valoriza os jogadores que atuam nos campeonatos internos. Na manhã deste domingo, os Palancas Negras olharam para as questões táticas e técnicas ao longo de mais um dia de preparação. Naquela que é a competição reservada aos atletas que militam nos campeonatos internos, Angola está inserida no grupo A, com as similares de Marrocos, Quênia, Zâmbia e República do Congo. O combinado nacional tem estreia na prova marcada para o dia 3 de agosto, diante dos marroquinos, antes de medir forças com a anfitriã do Quênia no dia 7. No dia 10, Angola volta a entrar em ação no confronto diante da Zâmbia e fecha a fase de grupos, defrontando a República Democrática do Congo no dia 14. Ainda sobre o CHAN, na lista oficial de árbitros nomeados para o Campeonato Africano das Nações, que acontece de 2 a 30 de agosto no Quênia, Tanzânia e Uganda, não consta nome de nenhum árbitro angolano. Foram selecionados 70 oficiais de jogos para toda a prova, divididos por 26 árbitros principais, 26 assistentes e 18 árbitros de vídeo, o VAR, que estarão a representar num total de mais de 30 países. Esta informação poderá apenas encher de alegria os adeptos dos seus respectivos países, porque aos angolanos, não. Tudo porque a Confederação Africana de Futebol, CAF,
CAF não escolheu nenhum árbitro nacional para estar na segunda maior prova futebolística africana. A ausência dos juízes angolanos surge no momento em que a arbitragem nacional esteve debaixo de críticas ao longo da época futebolística 2024-2025 e Moçambique garantiram os seus árbitros no CHAN. Recordo que o CHAN deste ano para os selecionados poderá ser um holofote para a visibilidade continental, de forma a merecerem futuramente a aprovação da CAF, de modo a ajuizarem o CAN do Reino de Marrocos. Terminou neste domingo o Campeonato Africano de Judo em cadetes e júniores que Angola realizou no pavilhão da Cidadela de 17 a 19 deste mês. Na prova africana, a Seleção Nacional de Cadetes Individual conquistou 14 medalhas, ao passo que em júniores Angola conquistou 13. Ainda por equipas neste domingo, a Seleção Nacional em júniores conquistou a medalha de prata, o que significa que o grupo de judocas angolanos chegou ao pódio na segunda posição. Ao passo que em cadetes, Angola levou para casa a medalha de bronze, tendo assim conquistado o terceiro lugar. O combinado angolano fez história em cadetes com 3 medalhas de ouro e prata e 8 de bronze. São assim, no total, 27 medalhas conquistadas pelas seleções nacionais em ambos os sexos, dos quais 6 de ouro, repartidos em 3 em cadetes e 3 em júniores, 9 de bronze em cadetes, 2 de prata também em cadetes e 8 de bronze em júniores, e 2 de prata também em júniores. Vamos analisar o desporto com o Aniceto Moquinto, que já cá está. Aniceto, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Manuela. Boa noite a si, telespectadores. Aniceto, mais uma sessão de treino de Palancas Negras é sinal de que Pedro Gonçalves quer levar ao CHAN um grupo competitivo. Claramente, nesta altura, a seleção está a treinar a coisa de uma semana e Pedro Gonçalves vai afinando a máquina no sentido de termos uma equipa capaz de lutar por os lugares cimeiros a nível desta prova, onde, inclusive, já logramos ser vice-campeões a quando da nossa primeira participação, em 2011, por sinal, a segunda participação, a segunda competição realizada pela própria Confederação Africana de Futebol. É verdade que temos lutado sempre para voltarmos ao pódio, tem sido difícil, mas convenhamos dizer que a esta altura também temos uma competição interna muito competitiva e isto por si só acaba por tornar a nossa seleção muito mais forte. Dali as fortes dores de cabeça em Pedro Gonçalves para poder selecionar os 23 que vão à fase final do CHAN. Penso que está lançada a nossa sorte, os adversários são conhecidos, acredito que os jogadores que nós temos são capazes de fazer tudo para chegarem à final, porque afinal de contas, boa parte desses jogadores também fazem parte da nossa seleção A e vão transportar a sua experiência para essa prova de CHAN. E esta seleção dos 23 jogadores que será feita já nesta segunda-feira, amanhã, será difícil ou nem por isso? Claramente que o selecionador vai ter muitas boas dores de cabeça. E isto, quando assim é interessante, porque há muito nós não víamos tanta competitividade dentro dos nossos jogadores. Hoje, inclusive, reclama-se de alguns bons jogadores que acabaram por ficar, porque, afinal de contas, também na seleção não há espaço para todos. Alguns tinham que ser preteridos. Por exemplo, o Pedro Gonçalves leva 9 jogadores do Petro Luanda. Isso, de alguma forma, levantou algumas suspeições e houveram várias cogitações acerca desta situação. Mas é preciso nós fazermos referência que o Petro Luanda é o campeão nacional. O Petro Luanda, esses 9 jogadores já vêm de uma base do Petro Luanda. Ali facilmente o selecionador pode impor a sua ideia de jogo. Mas também vamos acreditar que os outros venham preencher aqueles lugares sempre em que forem chamados. Eu acredito que Pedro Gonçalves, a esta altura, com esses treinos feitos ao longo da semana, está muito próximo daquilo que ele precisa para levar na prova de CHAN. E acredita que Angola tem um leque de jogadores que pode vencer esta prova ou nem por isso?
Manuela, nós temos jogadores e é aquilo que eu disse, que boa parte desses nossos jogadores que vão puxando também fazem parte da nossa seleção. A nossa seleção que teve no último CAN, estou a falar do próprio guarda-redes, o Nebulu, estou a falar do Vidinho, defesa do Petro Luanda, estou a falar do Ossi, eu estou a falar do Maia e outros jogadores, o próprio Gilberto. São tantos jogadores nesta seleção que são da seleção A e isto de alguma forma constitui... Ou seja, temos tudo para levar o CHAN. Temos tudo para levar o CHAN e pese embora os objetivos da Angola nesta prova continuam a ser uma incógnita, eu proponho que a Federação assuma um propósito neste CAN. Precisamos lembrar que nós já estivemos no pódio desta prova, já fomos segundo classificado. Temos matérias humanas, temos condições técnicas, enfim, penso que temos tudo para poder brilhar neste CHAN. Há que ter coragem e dizer queremos vencer o CHAN. E depois o resto vai se conquistando de jogo a jogo. Primeiro é a primeira fase, onde vamos fazer os 3 primeiros jogos, conseguir pelo menos 2 vitórias ou 3 vitórias e garantir a qualificação e depois fazer os jogos subsequentes até chegarmos à final. Temos que ter essa cultura de assumirmos os nossos propósitos nas provas em que estamos submetidos. Aniceto, muito obrigada e boa noite. Boa noite, Manuela. Obrigado. E mais desporto você confere amanhã no Desporto na Rede, a partir das 12 horas, aqui na Rede Girassol. Vamos a mais uma pausa. A informação volta daqui a pouco. Até já. De regresso à informação, agradecendo o carinho da sua audiência, o Hospital Geral Heróis do Kifangondo realizou a sua primeira jornada científica, um ano após a sua inauguração. A atividade visou apresentar o balanço das atividades daquela unidade hospitalar, que atende cerca de 500 pacientes por dia. O marco foi apresentado durante a primeira jornada científica da unidade hospitalar, realizada com o objetivo de expor os progressos alcançados desde a sua inauguração a 19 de julho de 2024. De acordo com o diretor pedagógico e científico da unidade, Paulo Salamanca, a jornada serviu para mostrar os impactos dos serviços prestados à comunidade. Num universo de cerca de 8 mil homens rastreados, nós rastreamos mais de 4 mil homens. E também, desde da campanha, que nos afirmamos como o principal hospital a fazer não só o rastreio, como a biópsia da próstata. Biópsia é essa que permite fazer o diagnóstico precoce e permite termos candidatos à cirurgia minimamente invasiva. Nesse caso, estamos a falar da cirurgia robótica. Nós somos o hospital pioneiro a fazer o tratamento de radioterapia do neuroeixo. Tratamento esse que exige uma complexidade muito superior a um tratamento de radioterapia do cancro da próstata, do cancro da mama. Então, queremos também, noutras especialidades, termos cirurgias minimamente invasivas, cirurgias laparoscópicas e portanto, nós aqui temos condições e técnicas para fazer cirurgias minimamente invasivas das articulações. De acordo ainda com o diretor, os casos mais frequentes são de malária, doenças cerebrovasculares e doenças diarreicas agudas. Entre os principais desafios da unidade está a necessidade de capacitação contínua de técnicos especializados para a resposta a casos de alta complexidade. Os próximos desafios é, de facto, nós capacitarmos cada vez mais os nossos profissionais. Temos mais de 1000 funcionários que estão a ser capacitados diariamente e que estão em formação, porque o nosso objetivo é sermos cada vez mais específicos e podermos resolver as complexidades. Com 37 áreas clínicas, 302 camas e um corpo técnico de 1.400 profissionais, o hospital atende em média 500 pacientes por dia, posicionando-se como uma unidade terciária de referência na província de Icoli e Bengo.
Foram ordenados neste domingo 4 diáconos que vão reforçar a Arquidiocese de Luanda. A missa de ordenação diaconal aconteceu na paróquia da Nossa Senhora da Conceição, Sé Catedral de Luanda. A missa de ordenação diaconal começou com uma procissão até ao altar. Minutos depois, compareciam diante da comunidade católica os 4 candidatos ao diaconado, acompanhados pelos seus progenitores, num passo lento, com cânticos de louvor a Deus. Júlio Pedro, Benedito da Silva, Nathaniel Diogo e Geraldo Dombo foram submetidos a vários rituais canônicos. Durante a homilia, o arcebispo de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, destacou a importância da vocação na edificação de uma sociedade sã e motivada pelos valores. É o próprio Jesus que vos consagra, levando-vos ao seu serviço e permitindo-vos servir a Deus e ao seu povo. Este é o dom que o Espírito Santo derrama sobre vós hoje, que com a ordenação se tornam sinais vivos de Cristo servo. As comunidades onde estiverdes enviados deverão ver em vós a caridade infinita de Jesus. Os diáconos ordenados pela imposição das mãos do arcebispo sublinharam que depois de muitos anos de formação em propedêutico, filosofia e teologia, o momento solene de ordenação revela a santidade no domínio da castidade, pobreza e obediência para o anúncio do Evangelho de Cristo. 10 anos de formação. 10 anos de formação acadêmica. Com este ministério vamos ajudar, vamos com o Senhor santificar as pessoas e nos santificarmos a nós mesmos. O próximo passo é a ordenação sacerdotal. Deixo a minha família com esta alegria da minha entrega para servir a minha família, ainda maior, a comunidade cristã, os meus irmãos em Cristo, morto e ressuscitado por amor de nós. Requer uma boa preparação, uma preparação humana, espiritual e pastoral e acadêmica. Espero que eles aguardem isso, que eu seja um santo ministro que leve a eles Jesus e não a mim mesmo, não? Que não faça a promoção de mim mesmo, mas que leve ao mestre que nos chama, que Jesus nos chama para anunciar a ele o seu reino. Cânticos, orações e ação de graças marcaram a celebração eucarística de ordenação diaconal que aconteceu na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, Sé Catedral de Luanda, onde foram entregues várias oferendas pelos fiéis ao clero, como símbolo de gratidão a Deus. A Igreja Anglicana em Angola lançou hoje em Luanda o projeto Sociedade Amiga das Meninas, um programa que reúne crianças, adolescentes e jovens para formação e acompanhamento teológico. Com estes valores, a Igreja pretende preparar as mulheres a se defenderem de abusos sociais e outras violências. A Diocese do Bom Pastor da Igreja Anglicana em Angola está preocupada com os vários abusos e outras violências sociais que acontecem na sociedade angolana. Por isso, lançou neste domingo em Luanda o projeto Sociedade Amiga das Meninas, que visa inculcar valores às mulheres para que possam saber se defender de todo o tipo de abusos e maus-tratos, segundo avançou a Bispa Filomena Teta. É uma formação dirigida ao ensino teológico, de prepará-los para também saber defender-se. É do nosso conhecimento que nessa fase etária há muitos abusos, às vezes das crianças, mas quando o menino ou a menina é preparada, ele há de saber defender-se. Em vez de esperar os pais, mas ela mesma ou ele mesmo, aonde ele estiver, com esses valores, há de saber defender-se e não se deixar enganar, como temos assistido, com um rebuçado, com um par de swingas. Então, nós não queremos de fato preparar as nossas crianças, que eles saibam o seu valor, o seu lugar e a sua importância na sociedade. Só para dizer que na Diocese do Bom Pastor estamos a contar
mais ou menos com 4 ou 5 mil crianças. Para que o projeto atinja os objetivos desejados, é necessário que a família participe do processo de educação das crianças. Porque nós asseguramos a todo crente, assim também como os pais, a saber a importância de defender e de educar e ensinar as crianças. Por isso é que o preparo e ensino da GFS é precisamente isto. Incentivar e alertar o menino, a menina, que ainda que seja o pai, ainda que seja um tio, ainda que seja um primo, que é da família, tu como cristão sabe que o teu corpo é um templo que não pode ser feito o que está a ser feito. A organização foi fundada em 1875 na Inglaterra. Está a ser implementada em Angola na presença de uma delegação moçambicana com objetivos concretos: empoderar mulheres, como realçou a vice-presidente da organização, Tembeka Pama. The purpose of this association. O principal objetivo desta associação em Angola é de construir amizade entre as meninas e o maior propósito é de mentoria e de guia. O segundo objetivo é de desenvolver as mentes jovens no seu desenvolvimento holístico. A Igreja em África tem feito muita coisa para que esse desenvolvimento aconteça. Tem lhes ajudado a elas poderem se ajudar e a desenvolverem elas mesmas. Sources at their disposal. O secretário executivo da referida diocese, Antônio Bernardo, fala dos benefícios sociais que o projeto, ora lançado, vai trazer. Com o GFS na diocese do Bom Pastor, não será apenas um benefício para a Igreja Anglicana, mas será para a sociedade em geral. Então, trabalhando com a juventude, crianças e jovens, a partir dos 7 aos 25 anos de idade, vai ajudar a fortalecer e ensinar elas a defenderem-se com aquilo que o nosso mundo de hoje oferece. Está lançado o projeto Sociedade Amiga das Meninas, em Angola. O projeto Sociedade Amiga das Meninas. A informação regressa às primeiras horas do dia no Manhã Girassol. Boa noite. Fique em paz.